tarde. Gostaria de estar deixando aqui apenas um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 20 apenas, que vai nos dizer assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Aqui nós vemos, acredito que muitos já conhecem essa passagem da Bíblia Sagrada que vem nos falar de Ana. Ana, a esposa de Elcana, a primeira esposa de Elcana. Então Ana, ela não gerava filhos, mas ela continuamente pedia ao Senhor que Ele desse um filho. E um certo dia Ana faz uma oração. E aquela oração, ela atravessa tudo. Não há nada que possa impedir aquela oração. E aquela oração chega ao trono de Deus. E Ana recebe do Senhor o seu tão esperado filho. E ela concebe e dá à luz ao filho. E ela coloca o nome de Samuel, porque ela dizia que tinha pedido ao Senhor. Também nós sabemos que Ana entrega Samuel para servir ao Senhor na casa do Senhor. E ela pedia muito. Quase que toda a vida dela, ela estava pedindo aquele filho, porque ela não gerava filhos. E quando ela finalmente recebe essa dádiva de Deus, o que acontece? Ela precisa urgentemente criar aquele filho até desmamar somente. Então, da hora que ela engravida até a hora que ela desmama, ela tem a responsabilidade de criá-lo para o Senhor, não para ela. Ele não ia ficar com ela, porque ela pediu ao Senhor, mas ela disse que daria ao Senhor de volta se o Senhor concedesse a ela um filho. E quando Ana tem aquele filho, ela fica com aquele filho até desmamar. E era o período que Ana tinha para incutir na sua mente, no seu coraçãozinho, o Senhor, para ensinar os caminhos em que aquele menino devia andar, para explicar para aquela criança que ela tinha sido gerada, mas com um propósito, dela devolver a casa do Senhor, para ele ali na casa do Senhor ser criado. E Ana não faz aquilo obrigada, não, foi do coração dela. Ela pediu e ela mesma ofertou ao Senhor. E nós sabemos que quando aquele menino foi desmamado, Samuel, ela leva e entrega ao sacerdote e volta para sua terra, para sua casa. E quantos de nós, às vezes, queremos tanto um filho, e quando este filho chega em nossas mãos, não sabemos nem educá-lo. Não se demos o trabalho de pensar, se o Senhor me deu, eu tenho uma grande responsabilidade de criar este menino no caminho certo, no caminho que deve andar. Então vai criando a criança de qualquer maneira, colocando em sua mente qualquer coisa, alimentando a sua mente de qualquer maneira, deixando ele crescer de qualquer maneira. Não. Nós sabemos que uma mãe, ela tem o dever de educá-lo, de ensinar aquela criança no caminho que deve andar, ainda que aquilo lhe custe muito caro, porque criar um filho, educar um filho, ensinar um filho no caminho que deve andar, você também deve renunciar a muita coisa. Você deve se abster de muitas coisas, porque se eu ensino meu filho a andar no caminho do Senhor, mas eu não ando, meu filho não vai andar no caminho do Senhor, porque ele não me vê andando no caminho do Senhor. Eu tenho que ensinar e dar testemunho. Eu tenho que dizer para o meu filho que meu filho é amado pelo Senhor e que ele deve amar o Senhor. E eu devo demonstrar que eu sou do Senhor e amo o Senhor. Então, muitas das vezes, nós estamos vendo pais e mães criando seus filhos, levando até para a igreja, mas não no caminho do Senhor. Lá dentro da igreja, ele distrai o filho, dando um celular na mão, colocando ele para brincar de qualquer maneira.
Em casa, enquanto ele faz os seus afazeres, ele também distrai o filho, não com as coisas de Deus. Ele não tem a atenção de ver o que ele está conversando perto do filho, o que ele está falando, o que ele está fazendo, o que está saindo da sua boca, o que ele está fazendo diante do filho, se realmente é um bom testemunho ou não. Então, muitas das vezes, o pai acha que só levando a mãe ou o pai, só levando para a casa do Senhor, ele está ensinando o caminho que deve andar. Não. A maior igreja e o maior ensinamento é o seu próprio testemunho dentro da sua casa. Pois é dentro da sua casa que você tem liberdade de ensinar o seu filho, criar o seu filho no caminho que deve andar. Às vezes a criança, ele é uma criança mais difícil de conter, de incutir na mente dele as coisas boas. O pai já desiste, já dá um celular, já dá qualquer coisa para brincar. Então, se eu não me abstenho do que eu gosto para ensinar o meu filho nas coisas do Senhor, é claro que vem outro e ensina do seu jeito. Pode você ter certeza que se você não ensinar corretamente o seu filho vai ser ensinado e de maneira errada. Então nunca se canse de cuidar do seu filho, porque tem muita gente que pensa que orar é o suficiente sem a atitude. Não. A oração sem atitude, sem ação, não faz sentido. Porque se eu oro, Senhor, ajuda meu filho a criar em teu caminho, mas eu não incuto na cabeça dele, na mente dele, as coisas do Senhor, como que minha oração vai ter efeito? Não tem efeito algum. Se eu digo, Jesus, que meu filho seja um homem, uma mulher de caráter, que meu filho não ande com mentira nos lábios, mas eu ensino o meu filho a mentir. Às vezes meu filho está assistindo eu fazer um negócio e naquele negócio eu falo algo que meu filho sabe que é mentira, porque as crianças são muito inteligentes e a mente das crianças é muito limpinha. Cuidado com a maneira que você vive diante do seu filho, que você diz estar criando nos caminhos do Senhor. Será que você terá um forte testemunho para contar como criou o seu filho? Porque muitos filhos foram criados de maneira correta e no decorrer de suas vidas se desviaram dos caminhos e dos princípios do Senhor. Mas este pai fez a sua missão. Ninguém é obrigado a criar o filho no caminho que deve andar e a manter, porque depois ele fica adulto. Mas aquele filho que foi instruído e ensinado no caminho que deve andar, aquilo nunca mais vai sair da mente dele, ainda que ele se desvie. Mas dentro dele foi plantada uma boa semente. Mas cuidado, se você não o fizer, o senhor também e a senhora vai prestar conta diante do Senhor. De que maneira você criou os seus filhos? De que maneira você está criando? De que maneira você pensa em ensinar os seus filhos? O Senhor, nessa tarde, me faz te fazer essa pergunta. Reveja, pare e veja de que maneira você está educando o seu filho. De que maneira você está ensinando o seu filho. Que testemunho de vida, como pai e como mãe, você está criando o seu filho. Está dando para o seu filho. Será que seu filho será uma bênção no meio da sociedade, na escola, na igreja, no trabalho, com a vizinhança? Ou será que seu filho será um canal do mal na escola, na vizinhança, no trabalho? Olha, não criamos filho para nós. Nosso filho hoje é pequenininho. Como que você quer que ele seja amanhã, quando ele estiver grande? Um filho que ninguém suporta. Uma pessoa que causa mal a quem estiver próximo dele. Que vai dar trabalho à sociedade, vai dar trabalho à justiça, vai dar trabalho na faculdade, vai dar trabalho no trabalho dele, no serviço dele. Então veja bem, seu filho hoje é pequeno, mas ele vai crescer. E mesmo ele estando grande, que exemplo você está dando, que conselho você está dando? Mas ele não me escuta, mas as palavras do bem, elas não caem por terra. Do mesma maneira que as palavras do mal não caem por terra, as do bem também não.
Uma hora você dá um conselho para seu filho, ele passa por uma situação difícil, ele vai lembrar. Meu pai e minha mãe não me ensinaram esse tipo de coisa. Mas se você sempre ser um pai ou uma mãe omissa, como é que vai ser o seu filho? Você não se importa de ensinar a verdade. Meu filho, as pessoas têm que amar meu filho. Quem não gosta do meu filho não gosta de mim. Mas você está criando ele de maneira que as pessoas venham gostar do seu filho? Ou de maneira, vixe, lá e vem aquele menino é terrível, vixe, aquele menino quebra tudo, aquele menino não respeita ninguém. É assim que você está criando? E quer que alguém ame o seu filho? Não, ninguém vai amar o seu filho. Porque o seu filho não é amável, não é educado, não tem respeito, não tem bons ensinamentos, não tem bom testemunho dentro de casa, não é bem instruído. Porque a palavra do Senhor não cai por terra. Se você achar que ele é novinho demais para incutir na mente dele as coisas boas da vida, você nunca vai educá-lo. Porque depois de grande, ele só vai fazer o que ele quer. É quando é bem pequenininho. Veja bem que Ana tinha até o desmame. Vamos dizer que até os 6 anos. Que os 7 ela já ia entregar na casa do Senhor. Mas quantos pais acham que seus filhos até os 7 anos são tão bebezinhos que não precisa ensinar nada? O seu filho deve ser educado desde o seu ventre. Você deve orar pelo seu ventre quando ele está grávido. Você deve conversar com ele, falando as coisas do Senhor. Quando ele nasce da mesma maneira. E quando ele vai se desenvolvendo da mesma maneira. Porque a Bíblia vai dizer assim, que Samuel crescia, fortalecido nas coisas do Senhor, porque sua mãe tinha educado Samuel desde a hora que ela engravidou. Ela consagra ao Senhor e disse, eu vou devolver para o Senhor. Eu te consagro um homem de Deus ou uma mulher de Deus, o que está no meu ventre, eu vou devolver para a casa do Senhor. E quando ela diz, ó Senhor, me dá um filho, mas este filho eu vou te devolver, ela faz um compromisso com o Senhor. Mas ela não se arrepende do compromisso. Ela cumpre com o que ela prometeu ao Senhor. Quando as pessoas não podem nem engravidar. E quando engravida, nem se importa em criar aquela criança nos caminhos do Senhor, a renunciar a muitas coisas em sua vida para criar essa criança em seu caminho. E aí, aquela criança já passa a ser um estorvo. Eu não posso fazer isso porque a criança não deixa. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ela não tem fé que no Senhor nós somos poderosos. Que a palavra do Senhor é poderosa para derrubar todo e qualquer mal que estiver cercando o meu filho. Mas eu preciso renunciar de muita coisa. Eu preciso ser cuidadosa. Eu preciso ser zelosa. Eu preciso ter compromisso com aquilo que o Senhor colocou na minha mão, com aquele presente que o Senhor colocou na minha mão. Muita gente diz, meus filhos são presentes de Deus, mas não se dá o trabalho nem de ler a palavra do Senhor com seus filhos, de ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Mas na rede social coloca filhos presentes de Deus, quando eles estão deixando esses presentes de qualquer maneira. O Senhor te pergunta de que maneira você está criando o seu filho, de que maneira você está dando testemunho ao seu filho, de que maneira você está aconselhando o seu filho, pautado nas escrituras sagradas ou no que tu acha que o teu filho merece. Aqui está a palavra de Deus, o manual de como ensinar os nossos filhos e de como vivermos, dando testemunho aos nossos filhos e a todos que ao nosso derredor. Se você criar o seu filho pautado nas escrituras sagradas, o seu filho será amado aonde ele chegar. E tudo que se levantar contra o seu filho vai cair por terra, porque isto aqui tem muito poder. Isso aqui nunca vai passar. Esta palavra maravilhosa nunca vai passar. Se ela diz, cria o teu filho no caminho que deve andar, não é só ensinar não, é corrigir. É corrigir. E se for preciso ter a varinha da correção, também. Confiando de que o Senhor é Deus, que falou e se cumprirá. Amém? A paz do Senhor Jesus.